Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver conjuntos numéricos. E por que a gente vai estudar conjuntos numéricos? Porque é importante, ao longo das nossas aulas, nossos exercícios, nós entendermos com que tipo de números a gente está lidando para fazer as operações. É óbvio que, ao longo da história, os primeiros números a serem utilizados eram aquilo que a gente chama hoje de números naturais, porque eles estavam muito mais ligados à contagem de coisas que existem no mundo físico. Por exemplo, se eu quero contar a quantidade de laranjas na minha cesta, eu vou lá e vou dizer assim, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, nesta ordem, e eu posso até mostrar para as pessoas aqui, eu tenho 6 laranjas. Então, esses números de contagem simples e números que a gente chama hoje de positivos, inteiros, eles são os números naturais. Nós vamos ver o detalhe de cada número, cada conjunto, passo a passo, com exemplos. Mas esse exercício inicial que eu quero fazer com vocês é a gente enxergar nesse diagrama como é que são os nomes que foram criados para esses conjuntos, qual conjunto se insere dentro de um outro conjunto maior, que são conjuntos muito grandes de números, e por fim, como é que a gente pode ver a soma de todos os números que existem na matemática, que são hoje utilizáveis e classificáveis. Tá? Os primeiros números que a gente vai estudar hoje são os números naturais, eles vão fazer parte de um conjunto, de um grupo, de um agrupamento que tem como símbolo este N estilizado, tá? Na matemática a gente tem também esse processo de utilizar letras, símbolos estilizados, inclusive, para representar elementos, né, conteúdos, conjuntos, grupos e agrupamentos. Mas quando a gente pega os números naturais, que são números inteiros e positivos, nós podemos saber que tem também, hoje a gente sabe, né, que tem números negativos que são utilizados, principalmente associados à falta de alguma coisa, falta de quantidades, tanto na contabilidade quanto na questão financeira. Se eu estou devendo dinheiro para alguém, se estou devendo R$ 10, eu posso colocar lá menos 10. Isso significa que eu preciso suprir essa falta que eu deixei ali, financeira, né? Então, os números inteiros negativos também entram numa categoria de agrupamento que vai receber o nome de grupo ou conjunto dos inteiros. Então, a gente vai ter do 1, 2, 3, 4, 5 são números inteiros, mas nós temos também menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Existe hoje a utilização de uma espécie de uma reta, que a gente chama reta infinita, usada na matemática. Todos vocês já devem ter visto isso aqui, para quem já estudou um pouquinho de matemática. Então, a gente faz uma origem aqui de referência, a gente coloca o zero, e para cá a gente pode considerar que para a direita a gente tem os números inteiros 1, 2, 3 e assim sucessivamente, e para cá nós usamos o menos 1, menos 2 e menos 3 até o infinito. Então, essa representação aqui, vocês já devem conhecer, ela pode ser uma representação numa reta de demonstrar os números inteiros, tanto os números negativos como os positivos. Então, este conjunto aqui de números inteiros vai receber uma simbologia com a letra Z, porque isso foi utilizado muito pelos matemáticos alemães, isso lá em séculos passados. E lá, você falar em número, né, significava falar em Zahl, é uma expressão que eles têm lá. Então ficou esse Z aqui como algo histórico registrado. Só que entre o 3, o menos 3, menos 2, ou então entre o 1 e o 2, nós sabemos que tem, por exemplo, aqui vai ter o 1,5. E este 1,5 não é um número inteiro, tá? A gente considera ele um número fracionário. Então, esse número fracionário, quando ele é somado junto aos números inteiros, vai compor um outro grupo de números racionais. E aqui tem o símbolo Q. Esse símbolo Q significa quociente, né? É o Q, a letra inicial de quociente. Porque nós vamos ter, dentro dos números racionais, todas as frações possíveis. E só as frações? Não, os números inteiros. Mas a gente sabe que um número inteiro pode ser representado também como fração. Então, se eu tenho, por exemplo, o número 5, eu posso dizer que ele é uma fração quando eu coloco ele 5 dividido por 1, ou a gente não utiliza mais, a gente acaba utilizando só o 5. Então, essa ideia de números racionais, de razão, de divisão, de quociente,
seria praticamente um conjunto que considera todos os números fracionários. Tá? A gente vai ver exemplo daqui a pouco. E quando a gente trabalha com os números racionais e traz também para essa relação, para esse conjunto, os números irracionais, são números que a gente não consegue transformar em fração. Por exemplo, o número π, a gente vai ver daqui a pouco, né? Os radicais, o raiz de 2, raiz de 3, são números que são difíceis a gente transformar eles em fração. Então, eles caem na categoria de irracionais. E a gente somando os racionais e irracionais, colocando eles num mesmo grupo, no mesmo conjunto, nós vamos ter aí sim os números reais, que são amplamente trabalhados em todas as séries, em todos os cursos de matemática. Entretanto, esses números reais, eles têm algo que não abrange, que são números imaginários que surgiram, talvez assim, até em função de cálculos matemáticos e não de pesquisas de fenômenos na natureza. E esses números imaginários, eles envolvem raiz de número negativo. E a gente vai ver algum exemplo daqui a pouco, mas como assim raiz de número negativo? Onde é que isso existe na natureza? Então, em algum momento, em alguns cálculos, principalmente de engenharia, cálculos de circuitos elétricos, esses números imaginários eles vão surgir como números que são utilizados e têm seu sentido nessa aplicação. Tá? Por mais que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, se a gente for trabalhar com as operações mais básicas, dificilmente a gente vai chegar a representar algum fenômeno que tenha um número imaginário, além daquilo que foi considerado real em algum momento. E quando a gente engloba todos esses números, todos esses conjuntos, num pacote só, a gente quer chamar qual é o nome do conjunto numérico que abrange todos os números hoje utilizados na matemática. Aí nós vamos ter o conjunto numérico dos complexos, com um C também estilizado, tá certo? Então eu convido agora, você fica comigo aqui, vamos ver um por um desses conjuntos com seus exemplos e ao final a gente volta aqui e vai rever toda essa questão dessa sequência de um grupo estar dentro do outro, de um conjunto estar dentro do outro e a gente chegar numa representação máxima que são os números complexos. Então, pessoal, em relação aos números naturais, são os primeiros números que a gente está trabalhando, é aquela questão da contagem, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, existem infinitos números naturais, a gente pode contar até 1000, até 10 milhões, até trilhões, sempre pensando em números inteiros. A nossa contagem é geralmente utilizando os números inteiros. Então, nós vamos ter que memorizar isso. Os números naturais são, na verdade, inteiros positivos. Por que tem que chamar de positivo? Porque surgiram os inteiros negativos. E quando eu tenho ausência, se eu tinha aqui 5 maçãs e elas sumiram, cadê essas 5 maçãs? Alguém levou, está me devendo? A gente acaba utilizando um sinal na matemática para representar essa falta, essa ausência, com um sinal de negativo ali. Então, quando a gente tem números naturais, vamos guardar que são inteiros positivos. Mas é óbvio que a gente também sabe que existem os inteiros negativos. Nós, inclusive, trabalhamos com a nossa reta infinita de referência e sabemos que os números inteiros positivos podem ser representados a partir da origem aqui para a direita. E assim segue infinitamente. Então, aqui estariam os números naturais. Vamos colocar aqui um N de cor diferente aqui. Tá? E quando a gente tem números para a esquerda, nós vamos chamar eles de inteiros negativos. Tá? Menos 1, menos 2 e menos 3. E assim sucessivamente. O que nós precisamos entender? Quando a gente vai representar o conjunto dos números naturais, nós podemos utilizar o símbolo do N, usando então o 0, o 1, o 2 e o 3, quando o 0 passa a ser então um número natural, quando tem uma quantidade de 0, e quando a gente coloca um asterisco nesta simbologia do número, do conjunto de números naturais, a gente desconsidera a utilização do 0. E aí seria a partir do 1, 2 e 3. Então aqui a gente tem os números naturais, inclusive citando, lembrando os números negativos inteiros, que fazem praticamente a oposição aos números positivos. Depois das operações a gente vai ver que a gente somando um positivo com negativo de mesmo valor, sendo inteiro, eles vão se anular, vai dar 0.
E vamos agora para os números inteiros, somando tanto os números inteiros positivos como os inteiros negativos, nós vamos ter esse conjunto aqui. Lembro que o símbolo é Z, esse Z tem a ver com uma nomenclatura alemã chamada Zahl, e aí ficou representativo para o conjunto dos números inteiros, e nós podemos ter 4 possibilidades aqui de representação desse conjunto. Primeiro, os números inteiros na sua totalidade, então a gente tem do menos infinito até o mais infinito, contando de 1 em 1. Quando a gente usa o asterisco, a gente já está aprendendo isso, colocou o asterisco junto ao símbolo, significa que o zero está excluído deste conjunto. Depois nós podemos fazer assim, os inteiros não negativos. Então a gente vai colocar um sinal positivo aqui, acompanhando. Então, quando a gente vê o Z e o sinal positivo, nós sabemos que tem que ser os inteiros não negativos. A gente faz ao contrário aqui, né? Os inteiros positivos. Mas é que o zero passa a estar aqui. Então, 0, 1, 2, 3, porque o zero é não negativo. E quando a gente coloca um sinal negativo junto ao símbolo do conjunto dos inteiros, nós temos os inteiros não positivos. Então, tem todos os negativos e o zero também, porque o zero não tem praticamente sinal nem positivo nem negativo. Tá? Eu sei que eu vou falar aqui uma coisa muito sem graça, mas me ajudou a guardar este símbolo para o resto da vida, porque eu sempre falava, antes até de fazer o vestibular, na minha época, né? Hoje tem o Enem, eu falava os números inteiros, lembrando do Z, tá? Era isso que eu fazia. Uma técnica mnemônica sem graça, eu sei, mas me ajudou bastante. Se você quiser guardar também, que o Z tem a ver com números inteiros, você não esquece mais essa simbologia aqui, tá bom? Mas a gente sabe que tem números fracionários entre os números inteiros. Então agora a gente vai ver os números fracionários. Junto aos números inteiros, a gente tem os números fracionários para acrescentar agora e constituir um novo conjunto. Tá? O que é um número fracionário? Bom, número fracionário a gente está trabalhando com frações. Eu posso ter aqui 1 dividido por 2. Tá? A gente já aprendeu que quando vai dividir 1 por 2, nós vamos lá para o processo da divisão. Então a gente sabe que não dá para dividir, coloca 0 aqui, acrescenta um 0, e aí sim, 5 vezes 2, 10, e encerramos aqui com o resto 0. A gente sabe que o número fracionário ele pode estar representado tanto com numerador e denominador, mas também pode estar representado como uma dízima, tá? A dízima é que tem casas decimais depois de uma vírgula, né? Depois de um número mais a vírgula, a gente tem a dízima. Só que existem dízimas simples e tem dízimas periódicas. Vamos anotar aqui, ó. Então, a dízima, né? Com acento aqui, periódica. O que significa isto? Periódica. Existe uma repetição de período em período de algum valor. Então, quando a gente pegar agora, dividir o 1 por 3, a gente sabe que do mesmo processo que a gente fez aqui para dividir 1 por 2, vamos fazer aqui 1 dividido por 3, não é possível, então a gente coloca 0, acrescenta aqui, e para fechar o 10 a gente tem que colocar aqui 3 vezes 3, 9, vai dar resto 1, não dá para dividir, a gente coloca o 0 a partir da vírgula, vai colocar um outro 3, vai dar 9, e a gente vai vendo que isso é infinitamente repetido, esse número 3. Então a gente tem aqui um resultado como 0,3, 3, 3 e assim sucessivamente. Aqui nós temos uma dízima, tal como um meio, um terço, mas ela é periódica porque a cada repetição eu tenho um período sendo repetido. Então, aqui a gente tem exemplos de dízimas periódicas. E agora a gente pega os números inteiros, mais as dízimas, mais os números fracionários, e vamos ter um novo conjunto. Que conjunto é este?
O conjunto dos números inteiros mais os números fracionários, então, é o conjunto dos números racionais. E a gente sabe que tem a simbologia do que significa a letra inicial do quociente, da divisão. Então, todos os números racionais, eles podem ser considerados como o conjunto dos números fracionários, tá? Aí a gente poderia considerar tanto aqueles que a gente já viu aqui, o número 1/2, o número 1/3. A gente pode colocar aqui o número 51 dividido por 99. É um número que a gente vai estudar em uma aula específica aqui, para ver as questões das dízimas periódicas, como monta ela, como desmonta. Mas, e cadê os números inteiros? Bom, se a gente considerar o número 1, 2, 3, 4, são números racionais, eles são inteiros, são números naturais, mas eles também são números racionais. Mas como assim racionais com razão? Existe alguma razão, algum quociente incutido aqui? Sim, nós sabemos que o 1 pode ser representado 1 por 1, 2 por 1, 3 dividido por 1, 4 por 1, que mantém o seu valor. Claro que isso vai dar uma resposta de um número natural e inteiro, mas ele também, o 4, pode ser visto como um número racional, da divisão de 4 por 1. Então, a gente também precisa entender essas estratégias matemáticas que permitem que um número seja classificado em vários conjuntos. Agora, vamos para os números irracionais. O que tem de diferente do número irracional em relação a esses números fracionários? Além dos números racionais, aqueles que podem ser colocados na forma de fração, nós temos aqueles que não podem ser colocados em forma de fração, por isso são chamados de irracionais. Muitas vezes a gente pensa que é porque o nosso raciocínio lógico não poderia assimilar esse tipo de número, mas na verdade não, é porque eles não podem ser colocados na forma de razão. E por isso que eles têm então o símbolo de i, fica interessante, fica fácil de guardar. Mas nós temos como exemplo o raiz de 2, que é um número que pode ser obtido até às vezes fazendo aquela série, né, de cálculos do teorema de Pitágoras, né? E o raiz de 2, que a gente vai calcular, é 1,41, 42 e assim vai, nunca repete, não é uma dízima periódica. Também temos o número π, que é encontrado na geometria, quando a gente trabalha com círculos, né, com cálculo, raio, diâmetro, todo esse cálculo geométrico, surge um número que é 3,14, 15, 9 e assim vai sucessivamente, vários números, nunca repete, não tem uma periodicidade, nunca termina, já foi feito através de cálculos aí de computadores e não se consegue chegar numa repetição ou num final para esse número. Então, por isso que as dízimas aperiódicas, que não tem período depois da casa da vírgula, elas se classificam como números irracionais, porque não é possível colocar na forma de fração, tá? Então, fica a dica aqui, não dá para colocar em forma de fração, isso é ser um número irracional. E por fim, então, vamos ver os números reais, tá? Os números reais, a gente sabe que vão englobar, então, tanto os números naturais, aí a gente pega também, já que os números naturais são inteiros positivos, a gente coloca também os inteiros negativos e compõe o conjunto dos inteiros. Com os inteiros, a gente vai ter os fracionários, e aí compõe o conjunto dos racionais, aqueles que podem ser colocados em fração. Inclusive, um número inteiro, ele tem, junto com ele, a divisão por 1, ele também pode ser lido como uma fração, mas temos aqueles números irracionais que não são possíveis de ser colocados como fração. Tá? Como a gente viu, o número π, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 e assim por diante. Além dos números reais, nós temos os números imaginários. Tá? E os números imaginários, eles acabaram tendo um símbolo de um i minúsculo. Inclusive, o raiz de -1, que é um número difícil da gente imaginar qual é o número que vezes ele mesmo dá -1. Né? A gente aprendeu lá na multiplicação que qualquer número negativo vezes ele mesmo, negativo, fica como resultado desse produto positivo. Então, este símbolo aqui do i minúsculo, ele está representando a raiz negativa de -1. E quando a gente vai considerar o conjunto final de todos os números reais com todos os números imaginários, são conjuntos gigantescos de números, nós vamos ter, na soma desses dois, os números complexos.
E aí, como é que é escrito um número complexo? Geralmente, tá? A gente não está tendo uma aula aqui sobre números complexos, mas geralmente ele aparece com a sua parte real e a sua parte imaginária. E aqui a gente tem um exemplo, é o 5, que é o número real, e a parte imaginária seria aqui, a raiz de menos 4. E muitos ficam tentados a dizer, opa, a raiz de menos 4, será que é menos 2? Não é, porque faz menos 2 vezes menos 2, a gente vai ter mais 4, vai ser positivo. Então aqui a gente sabe que tem um número imaginário incutido nesse radical aqui, nessa radiciação. Então, após todos esses exemplos, a gente pode voltar agora para o nosso diagrama geral e fica muito mais interessante, muito mais fácil entender essa constituição, essa construção, né? Esse desenvolvimento dos conjuntos até chegar nos números complexos. Então, só para a gente encerrar, pessoal, existem muitas outras formas de fazer esse diagrama, mas aqui, de acordo com a nossa sequência, a gente então vimos os números naturais que acrescentados com os números negativos, eles formam o conjunto dos números inteiros. Só que não existe só números inteiros, a gente sabe que tem números fracionários. Esses fracionários podem ser dízimas, né, periódicas, a gente viu isso. Aí quando a gente tem esse conjunto dos inteiros mais as frações, ou um conjunto de frações, a gente pode dizer que são os números racionais. Lembramos que o Q tem a ver com quociente, o quociente significa uma divisão, a divisão tem a ver com razão, né, a razão de um para o outro. Então a gente vai memorizando dessa forma. Além dos números racionais, nós vimos os números irracionais, então é difícil saber qual é a sequência que vem depois da vírgula, a gente viu aqueles números, então ninguém consegue raciocinar quando esse número acaba, quando é que ele tem uma definição. E quando a gente tem a soma de todos os racionais e os irracionais, que são muito usuais no nosso dia a dia, na nossa vida, nós chamamos esse conjunto de números reais. Mas, como comentado também ao longo desse vídeo, existem sim os números imaginários, aqueles principalmente raiz de menos 1, e esse número se enquadra junto com os demais números imaginários num pacote completo agora que a gente chama de números complexos. Não é tão complexo assim a gente ver a classificação, né, desses conjuntos. Agora, existem, obviamente, exercícios matemáticos que podem ser bem difíceis de ser trabalhados. E isso a gente vai ter aqui em outras aulas, quando for especificamente trabalhar desafios e exemplos utilizando os números diversos, como a gente apresentou aqui hoje. Tá bom? Fiquem aí com também um diagrama aí que a gente vai compartilhando. Observem, vejam a constituição de todo esse complexo de números e de conjuntos e seguimos até a próxima aula. Gratidão, até mais.